Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Estou feliz por estar aqui, por hoje ser um dia batalhador para mim, que batalhei quase o dia inteiro e tivemos aqui de manhã junto com os pastores. Foi maravilhoso, irmãos. Eu estou transbordando, sabe, de alegria, eu estou transbordando de felicidade, que como Deus atuou no nosso meio nessa manhã. Foi muito bom, nossos cânticos, pastor. Quando nós estávamos cantando ali, eu senti aquela unção mesmo, sabe? E porque quando está um monte de ungidos, né? Pastores, obreiros, tudo reunidos, parece que a glória aumenta no nosso meio, sabe, irmãos? E por isso eu me alegrei, fiquei ali somente deliciando-se, né? A palavra foi ministrada, foi muito maravilhoso. E foi um ensinamento para nós nesta manhã. E eu estava assim, né? Antes de trazer a palavra, eu tive uma experiência essa noite. O inimigo tentou me atrapalhar a dormir, sabe? Porque sabe quando a gente quer fazer a obra do Senhor, ele age de alguma forma, né? E começou uns latidos, assim, de uma forma tão contínua, assim, uns latidos estranhos, assim, e eu levantei, Senhor, isso não está certo, esse negócio, sempre é popular lá que eu moro, tranquilo, não tem tantos latidos, assim, tem os cachorros bastante, mas não, à noite não acontece isso. E eu comecei a clamar e repreender aquilo, né? E foi que eu consegui dormir. E daí de madrugada eu tive um sonho que eu estava passando numa estrada assim, uma cerca bem fininha assim, que dava para até alguém bater ali e derrubar, e 2 leões, irmãos, 2 leões estavam alvoroçando assim para me pegar. Sim? E eu passando só olhando, e eles olhando para mim, assim, caminhando assim, e um de repente me tentou assim, mas não puderam fazer nada, porque Deus, Ele é que nos guarda. O leão pode até rugir e fazer barulho para nos atrapalhar, mas Deus, quando está à nossa frente, Ele nos guarda, nos livra, né? E eu fiquei assim maravilhado. Olha aí o que estava atormentando, né, de madrugada, esse rugido, esses bichos que estavam atormentando os animais que ali tem na redondeza. E eu fiquei assim feliz de saber que Deus revela aos seus filhos o que realmente está acontecendo, né? E eu fiquei assim maravilhado. Depois eu vim aqui e recebi a bênção também neste lugar, pude trabalhar e voltarmos para estar cultuando. Isso é a nossa vida, irmãos, cultuar a Deus, louvar a Deus, estar neste lugar é o propósito de Deus para as nossas vidas, e por isso estamos aqui felizes, amém? Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Amém, graças a Deus, isso é maravilhoso. Vamos assim, irmãos, ler a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para falar de nós, mas sim do nosso Senhor Jesus, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz por nós, porque a Ele a glória, a honra e todo o louvor ao nome do nosso Senhor Jesus. E eu quero que você abra no livro de São Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo estava aqui ouvindo o pastor Rubinho pregar na quinta, e quinta-feira estava pregando uma mensagem muito maravilhosa aqui também, e eu falei assim, olha, Senhor, o primeiro que eu vou bater aqui, eu quero que tu fale comigo, e foi isso, irmãos. Esse texto tocou o meu coração, e eu quero ler com os irmãos, Marcos 1, o verso 10. O título da minha mensagem hoje é O Descer do Espírito Santo, amém? E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, amém? Eu vou repetir mais uma vez. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito Santo que como pomba descia sobre ele, amém? Fecha teus olhos por um minuto. Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, eis aqui teus filhos, Senhor Deus, assim, motivados pela tua presença, pelo teu Espírito, por isso vem, ministra o coração e fala conosco nesta noite, porque é maravilhoso ouvir a tua voz, é gostoso saber que tu estás neste lugar e temos liberdade, porque tu estás neste lugar, por isso damos graças e adoramos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fico
estava ficando assim preocupado, e o Senhor falou sobre isso, e até me tocado alguns dias para lembrarmos, né, quando Cristo chegou, como que estava aquela época, né? Havia muitos, né, como a gente vê que Cristo teve muito trabalho, né, muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas que estavam enganadas, muitas pessoas que morreram até mesmo e não puderam ter a solução, a cura. E quando Cristo veio, quando Ele se manifestou naquele lugar, parece que realmente houve um gozo, uma alegria, porque houve uma luz que brilhou naquele tempo, porque se você imagine quantas pessoas que pereceram por não conseguir uma cura de uma lepra, quantas pessoas padeceram por estar paralítico, não puderam sustentar sua família, quantas pessoas estavam cegas, realmente mudas, porque não tinham cura. Havia aquele tanque, né, como a palavra nos diz, que ali aquele tanque, quando as águas se moviam, eles podiam estar ali recebendo a cura. E eu fiquei pensando, poxa vida, né, e a palavra diz ainda que havia uma multidão ali aguardando para que quando aquelas águas se movessem, eles pudessem ir ali receber a cura. E eu fiquei pensando, poxa vida, hoje em dia que nós temos tantos recursos, nós temos a casa de Deus, onde o Deus pode fazer muitos milagres, onde há curas, e que nós vemos muitas pessoas testemunhar, e muitas pessoas preferem ir a outros lugares e não vir à casa de Deus receber essas curas, essa bênção, esse alimento que Deus tem para nós. E eu fiquei pensando, Senhor Jesus, como que realmente o Teu Espírito pode atuar nesses dias para trazer essas pessoas, para trazer essas vidas novamente a vir receber de Deus de graça, nem precisa se pagar, mas prefere muitas vezes ir a outros lugares, né? E eu estava ali pensando e meditando, né, como Deus derramou sobre eles, né, o Espírito Santo. Ao descer do Espírito Santo, Jesus, Ele foi àquele lugar, porque Ele sabia que ali era um ato que Ele precisava ter feito, e Ele recebeu o Espírito Santo, e Ele veio como pomba sobre ele, e ele ouviu a voz do céu, que diz, esse é o meu filho amado. Irmãos, foi um momento maravilhoso, mas esse momento houve, né, começando aqui a falar sobre o descer do Espírito Santo, em uns tempos, no princípio, né, nós temos assim, a palavra de Deus, que no princípio, o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas ele não só pairava, porque quando Deus estava falando, haja, ele estava agindo também nessas palavras, porque o Espírito Santo age conforme Deus permite, conforme Deus diz para que Ele faça, Ele faz, e Ele estava atuando naquele tempo, e atuou muitas vezes, até mesmo sobre os homens, naquele tempo, que estavam diante de Deus. A gente sabe, os nossos pais da fé, aqueles que estavam realmente, foram os primeiros a realmente andar na orientação de Deus. O Espírito Santo estava atuando através daquelas vidas para orientar o povo, para que eles pudessem entrar no lugar que Deus tinha preparado. Né? Hoje foi falado, né, da mensagem que Abraão, né, que Deus pediu para ele sair, para que ele fosse a um lugar o que ele tinha reservado. E vocês estão entendendo? O Espírito Santo estava ali atuando na vida dele e orientando o lugar onde que Deus queria que ele fosse. E houve aquele conflito, tudo aquilo, mas era onde Deus queria que ele fosse, né? E ele foi, porque ele estava na orientação do Espírito Santo. E depois veio os juízes, né, que sempre tinham a orientação de Deus para o seu povo, porque Deus se preocupa com o bem-estar do seu povo. Deus se preocupa com você, comigo, e Ele quer orientar você. Por isso, o descer do Espírito sobre você, isso tem que ser natural, isso tem que ser um momento que você está na tua casa, você ali, joelhado, buscando, e esse Espírito pode descer sobre você, e você começar a chorar, a cantar, a louvar, porque Ele quer atuar em você, Ele quer fazer isso, que o teu coração possa estar ardendo com a presença do Espírito Santo, né? E nesses dias nós podemos sentir isso, porque Ele está aqui no nosso meio, Ele está no nosso meio.
Ele está aqui querendo tocar em você, querendo atuar em tua vida. E quando você abre o coração a glorificar, Ele vai fazer isso, irmãos. Porque eu creio que o descer do Espírito Santo não foi só naquele tempo, mas hoje Ele está agindo em nosso meio. Aleluia, Jesus. E depois nós vemos os juízes, né? Quando foram assim enfrentar aquelas guerras, Deus deu livramento àquele povo, Deus foi conduzindo aquele povo de uma forma extraordinária. Os juízes estavam sempre na presença de Deus, pedindo orientação para o que fazer, o que deixar de fazer. Isso, mano, é uma lição para nós hoje em dia. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e muitas vezes batemos a cabeça, né? Muitas vezes fazemos coisas erradas porque não buscamos a orientação do Senhor. E continuando, a gente vê que até mesmo os reis, né? E um rei que eu admiro muito, que muito aqui é falado, é sobre o rei Davi, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E que todo o tempo que ele estava ali batalhando, guerreando, ele estava pedindo orientação do Espírito Santo. Ele estava ali pedindo o que fazer, como fazer, se posso ir ou se não posso. Porque ele sabia que se ele estivesse um pouquinho fora da orientação do Senhor, ele estaria batendo a cabeça, estaria se perdendo. E esse foi o rei que nunca perdeu uma guerra. Ele nunca teve uma decepção ali diante dos seus inimigos. Mas mesmo assim, irmãos, ele sempre estava ali cantando e orientando, né, o povo a ouvir a voz de Deus. E quando ele chegou diante daquele rei, aquele gigante, né, irmãos, aquele homem gigante, ele estava na orientação de Deus, o Espírito Santo estava atuando na vida dele, e aquele gigante não foi assim, derrubado por uma pedrinha só, mas foi o Espírito Santo, Deus derrubando ele diante daquele povo, para que ele soubesse que Deus estava com aquele garoto, que era pequenininho. E hoje, irmãos, nós nos covardamos muitas vezes por pequenas coisas, né? Quando é um gigante, nós até enfrentamos muitas vezes, mas quando nós estamos na orientação de Deus, mas quando é coisa pequena nós desanimamos, nós esquecemos de pedir a orientação de Deus. Mas Davi estava ali em todo momento, mesmo quando ele enfrentou um leão, mesmo quando ele enfrentou um urso, ele estava na orientação de Deus, seguindo a vontade de Deus, porque sabia que quando ele foi escolhido, mesmo ele sendo rejeitado, os seus irmãos rejeitavam ele, o seu pai muitas vezes rejeitava porque deixava ele no campo sozinho. Mas mesmo assim, Deus o chamou para ser guerreiro, para ser conquistador. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas teve uma época, querido, que Davi tropeçou, né? Ele não perdia as guerras que havia com seus inimigos, mas houve uma guerra pessoal e ele caiu. Um dia que ele quis ficar em casa, ele ficar no seu lugar, ali ele deu lugar à sua natureza, e não pediu orientação nenhuma a Deus, se era para ficar ou não ficar. Ele ficou ali e ele pecou, ele errou, e isso foi o que custou, muitas vezes a derrota que ele teve na vida foi nesse momento, porque ele não se preocupou-se em perguntar para Deus se era para ficar em casa ou ir. E hoje, irmãos, vemos muitas pessoas que ainda estão naquele dilema: fique em casa, né? Para quê? Fique em casa, não saia da tua casa. Muitos estão perdendo, muitos estão aí caindo, entrando nessa decepção de vida, porque não conseguem sair mais do seu lar. Muitos estão presos porque estão ali sujeitos à ação do inimigo, porque estão em casa. Mas quando você sai, você vem à casa de Deus, você aqui é abençoado, você que é cheio da presença dEle, e aqui nós somos curados, aqui somos libertos, e Deus cura e faz obras maravilhosas, porque esta é a vontade, nos capacitando neste lugar, para quê? Para podermos enfrentar os nossos inimigos, que dia após dia estão nos enfrentando.
E este é o lugar em que muitas pessoas começaram bem, estavam juntos aqui, e muitas vezes porque escutaram, fica em casa, né? Como Davi resolveu ficar ali no seu palácio, e o que aconteceu? Houve aquela decepção na vida dele. E isso custou muito caro, a família dele pereceu, muitos pereceram, e que por causa do erro que Davi teve. E por isso hoje em dia, irmãos, quando você ouvir alguém, você vê alguém que quer ficar só em casa, e diga a ele, olha, melhor é ir à casa de Deus, aonde há alimento, há saúde, há virtude, há amor, há esperança, porque ali nós conseguimos alcançar a nossa vitória. Se nós queremos a vitória, nós temos que estar vindo à casa do Senhor Jesus. E isso é uma lição para nós, porque onde o povo de Deus está, aonde Deus está, o Espírito Santo age, há liberdade no nosso meio. E eu olhando assim, essas coisas, tudo o que aconteceu com o rei Davi, né? Porque ele realmente, com tudo isso, ainda Deus o perdoou, porque ele se arrependeu. E eu digo para muitos, né? Para pessoas que estão aí fora, venham do jeito que vocês estão, porque Deus estará com o braço aberto. Deus está com o braço aberto para alcançar você aonde, neste lugar, quando você puser os pés neste lugar. Deus vai estar dando vitória, como Jesus, ele foi aonde havia aquele servo do Senhor, João Batista batizando, ele foi naquele lugar porque ele sabia que ali o Espírito Santo ia se descer sobre ele, como forma de pomba. Ele sabia que ali Deus estava orientando ele para estar naquele lugar, e que ele ali foi manifesto no meio daquele povo, depois de ouvir a voz de Deus, falando, esse é o meu filho amado, esse eu me comprazo. Melhor coisa, queridos, é você ter, né, essa palavra, de saber que Deus se compraz com você que está aqui, Deus se compraz com você e diz, você é o meu filho querido, porque Ele quer amar você dia após dia, mais e mais. E quando nós damos esse passo para ir de encontro ao Senhor, Ele vai estar abrindo os céus, e o Espírito Santo vai estar atuando, derramando sobre você a cura, a libertação que nós tanto precisamos. E isso é o nosso tempo, é hoje. Deus está fazendo isso hoje neste lugar, e vai fazer muito mais ainda. E por isso que temos que ir à casa do Senhor Jesus, para realmente ouvir o que Ele tem para nossas vidas. E hoje Deus está pronto para fazer coisas gloriosas e maravilhosas. Irmãos, quando a gente vê, né, ali o Senhor Jesus, quando Ele olhou para aquele povo e disse para aquela cidade, olha, ele chorou até mesmo por aquele povo, e que ele não tinha um pastor, eles não tinham ninguém que os guiasse, né? Por isso que havia aquela desordem, aquele caos no meio daquele povo, porque não tinha ninguém que estava à frente, era um rebanho sem pastor. Ele estava ali chorando e lamentando por quantas pessoas que podiam estar no caminho, estar ali se alimentando do que Deus tinha para eles, porque como diz o Salmos 23, esse Salmo muito maravilhoso, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos ficaram sem ter esse alimento, essa provisão, porque não estavam nos atos, não estavam debaixo da orientação do pastor. Mas nós estamos aqui e temos o nosso pastor que supra a nossa necessidade, e muitos estão precisando vir para receber isso. Porque aí fora, muitas vezes, as pessoas acham que pelas suas atitudes, pelas suas ações, eles vão ganhar o céu. Esses dias eu estava no mercado e fomos ali atrás do mercado, e haviam bastante flores assim, que eles vão vendendo, e quando não vende, eles levam lá para trás, e a dona do mercado começa, né, pede para alguém regar, cuidar. Daí o meu gerente chegou e falou para ela, olha, a dona Regina, né, a dona do mercado, ela já pode ganhar o céu por tudo que ela fez, né? Eu fiquei quietinho ali, né?
Pois eu cheguei, seu Darei, eu aprendi de outra forma. Quando você quer ganhar o céu, não é por essas coisas assim. Daí ele falou, mas por que é então, Joel? Ele falou, mas é simplesmente você tem que aceitar Jesus e realmente só isso, aceitar Jesus e seguir o que a palavra diz. Eu falei para isso, e ele escutou e saiu, né? Mas é isso, irmãos, não adianta nós queremos plantar muitas flores, não adianta nós queremos fazer muitas outras coisas, se não for aceitar o Mestre, o nosso Senhor Jesus, e dar a Ele o nosso coração, que Ele oriente as nossas vidas. Ele tem preparado para nós o céu, um lugar onde nós todos iremos morar lá. Isso é maravilhoso, de vermos irmãos perfeitos, né, maravilhosos ali nesse lugar de conforto, de alegria, que a tristeza, a angústia, nada mais pode segurar. Naquele lugar não existe mais isso, mas será um lugar de glória, né? Podemos andar nas ruas de ouro, podemos estar ali passando de um lado para o outro como nós quisermos, porque Deus preparou este lugar para você, Deus preparou esse lugar para mim, e Ele convida você a seguir esse Deus, a continuar pedindo que o Espírito desça sobre nós, né? Que nós possamos fazer isso. Espírito Santo venha atuar em nossos meios nesses tempos, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, e o despertar de Deus continue e comece em mim, em cada um que está aqui, porque essa é a ação do Espírito Santo nesses dias. Ele quer atuar e quer fazer o seu querer, e basta nós crer e acreditar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé.